promessa de quem tem todo o poder. Vitória, vitória em nome de Jesus. 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 Ninguém sabe o que eu passei, nem quantas vezes tropecei. Foi a mão do meu Senhor que da morte me livrou. Eu jamais esquecerei o que a graça fez por mim. Eu sei bem claro de onde vim e também sei pra onde vou. Eu ergo as mãos em louvor e adoração. Eu olho para os montes de onde meu socorro vem. Enquanto eu canto e adoro, os gigantes vou vencer, pois eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Vitória, vitória em nome de Jesus. 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 Eu ergo as mãos em louvor e adoração. Eu olho para os montes de onde meu socorro vem. Enquanto eu canto e adoro, os gigantes vou vencer, pois eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Vitória, vitória em nome de Jesus. 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 Receba essa vitória em nome de Jesus. Amém. É isso, inteiramente fiel. Não vou mais pensar no que passou ou deu de errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre ser.
eternamente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel. Eu quero ser. Amém? Quando nós somos inteiramente fiéis ao nosso Pai, nós pela graça temos direito de entrar na sua presença, de como filho, sermos abençoados, sermos restaurados, tudo aquilo que está quebrado dentro de nós. Santuário no Templo é a música que nós vamos cantar agora. Tenha certeza que Ele está aqui. O Rei do Universo está aqui só para te ver, só para te ouvir, só para te olhar, porque Ele te ama demais. E Ele tem muitas bênçãos para derramar sobre você. Cante e agradeça a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de poder adorá-lo. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar,
tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele nos criou e nos chama de filho, e nós temos a oportunidade de poder nos achegarmos a Ele cada vez mais. Neste momento, então, eu quero convidar a todos que fiquem em pé. Nós vamos cantar o hino que já tem um gostinho de saudade, que foi o hino tema das nossas noites de oração, um novo recomeço. Agradeça a Deus pela oportunidade de um novo recomeço diante da presença dEle. Aqui é o lugar onde existe salvação, onde encontro o pão da vida. Aqui é o lugar onde eu posso entregar meu coração por completo. E onde eu poderia estar, se não aos pés de Jesus? Estou aqui mais uma vez, não quero mais me afastar do teu amor, Senhor, nem da tua presença. Sempre amar e um novo começo ao teu lado caminhar. Aqui é o lugar onde encontro o amor, nos abraços e nas palavras. Aqui é o lugar onde o bom pastor está. Eu sou ovelha, preciso de ti. E onde eu
Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque ela se renova todas as manhãs. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque mais uma vez nós estamos aqui com o coração aberto para ouvir a tua palavra. É bem verdade, ó Deus, que em nós não há nada de bom para que nós possamos receber merecimentos das tuas mãos. Mas nós temos a esperança, ó Deus, de que aqueles que vieram, de aqueles que estão aqui, é porque sentem o desejo de te abraçar, de estar contigo no céu ou em qualquer lugar onde o Senhor, a tua presença esteja. Por favor, ó Deus, alcance aqueles que ainda não chegaram, os incomodam para que eles entendam que o maior desejo teu é vê-los contigo no céu. Dá essa oportunidade, ó Deus, de salvação, de restauração, de recomeço, para que eles saibam que o Senhor é Deus e que o Senhor os ama acima de todas as coisas. Por favor, ó Pai, a nós, que nós possamos ser acolhedores, que nós possamos ser abraço, que nós possamos ser refrigério, abrigo, refúgio, em momentos de dificuldade, quando eles mais precisarem que nós possamos estar aqui. Nos usa, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Nos perdoa pelas nossas falhas e não nos abandona. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Boa tarde, povo de Deus. Tudo bem? Todo mundo bem alimentado com a graça? Você está feliz com o banquete da graça? Está suprindo sua vida, suas necessidades? É isso que Deus quer nos dar. E nesse momento, eu estou com muita vontade de orar. E quando você está com vontade de orar, vai correndo, vai orar. E quando está sem vontade, também vai orar. Mas eu gostaria que a gente fizesse um momento de oração agora com a temática da gratidão. Então, é proibido pedir. É muito difícil a gente só agradecer. E não é errado pedir, Deus mesmo quer para a gente pedir. Ele gosta que os filhos dele façam pedidos. Se você tentar esse exercício de só agradecer, você percebe que de repente você não está pedindo. Porque nós temos muitas necessidades. Mas eu gostaria que a gente parasse agora e fizesse um momento de oração. Gratidão a Deus. Gratidão por essa semana. Gratidão por alguma bênção, alguma vitória, alguma alegria, algum conforto que você teve, alguma situação que você foi capacitado para resolver, não tinha solução, mas Deus ungiu você, alguma luta que você teve e Deus te colocou em pé, né? E essa semana tipo uma guerra. E eu achei assim que foi tão forte que eu falei, não vai dar para pregar não, vou ligar para a Fabiana. Aí Deus foi trabalhando, eu também fui orando, chorei muito, clamei muito. Mas quando eu cheguei aqui na igreja, a irmã, a primeira coisa que ela falou para mim, que orou por mim, ela falou, acabei de orar por você. Isso foi tudo, não precisa mais nada. Porque com o poder de Deus a gente vence qualquer batalha. Nós não temos força, não temos poder, mas Ele tem. Então com certeza, nessa semana alguma coisa linda de Deus aconteceu na sua vida. Eu gostaria que
que você se concentrasse no que aconteceu nessa semana. Mas se você quiser mencionar outros momentos, está tudo bem. Mas eu gostaria, diante da gente orar, a oração de gratidão, a gente tivesse o microfone aberto. Se alguém quiser fazer a sua gratidão, expressando para todos. Entendeu? Não precisa ser todo mundo de uma vez. Um de cada vez. Vem aqui, vem. Essa é a mulher que eu não comi bastante. Louvado seja o Senhor. Ai, muita gente orou. Boa tarde. Essa semana para mim, que nem ela disse, para mim também foi bem desafiador. Eu trabalho em 2 serviços, né? E meu filho voltou, foi para o Campuri, chegou ali com a garganta infeccionada, tive que levar para o hospital, febre, orando. E a Fabiana sabe, meio-dia eu tenho um grupo que eu oro. E eu, todo momento, eu orava por você, orava por mim, eu chegava muito cansada, aquela ali também de branco, a Maristela, ela tem lúpulo. E se eu oro 24 horas o nome dela está mencionado. E o seu também. E essa semana, assim, os avós do Nicolas teve doente, infarto, na ambulância do cilindro acabou caindo na cabeça, ela machucou o braço, e em meio à correria eu tive tempo de ir lá ajudar, né? E eu confesso para vocês que essa força só vem do Senhor. Então eu oro meia-noite, no clamor da meia-noite, de manhã eu oro por um derramamento do Espírito Santo, meio-dia pela família, 3 horas por desempregado, às 8 horas da noite a gente ora pela família que estão separada. Então a gente tem vários momentos, e eu não tenho um grupo só, eu tenho 3. E eu confesso para vocês que quando eu oro por todos, a mais beneficiada sou eu. Porque às vezes eu vou dormir 1 hora da manhã e às 4 eu oro. E eu acordo às 6, eu trabalho, eu ando. Da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, eu ando, né? E essa força vem do Senhor. E eu quero te agradecer. Porque quando eu cheguei aqui, mesmo cansada, quando eu saía daqui, na minha casa, eu chegava leve. Dormia, tinha uma noite inteira de sono, eu durmo. E assim, a hora que eu durmo, eu acordo com o relógio para orar. E eu não tenho dores nas pernas, eu até brinco com eles, que eu tenho dor no ombro, porque por eu trabalhar na faxina nos 2 serviços, eu ando, mas eu não tenho dor nas pernas. Eu ando muito. E isso é tudo providência de Deus, tá? Porque eu sozinho mesmo, eu não consigo. E quando eu oro, eu tenho recebido bênção por a minha família, o meu cunhado na Bahia, que está de câncer, fase terminal. E para os médicos ali já não tem mais jeito, mas quando eu oro por eles, a minha irmã fala, olha, hoje ele está melhorzinho, ele já parou de falar. Porque o câncer na garganta já tomou tudo, mas ele sempre diz que agradece, que eu tive em julho lá e eu orei por ele ali, quando eu saí eu orei. E eu tenho certeza que se ele está vivo hoje, é porque Deus tem algo na vida dele. E essa semana de oração para mim mudou muita coisa. E eu sou grata por você. Glória a Deus. Quem diz glória a Deus? Alguém mais? Pode vir, não, Marta. Você é do coração da gente. Eu sou rapidão, rápido, não sei nem falar, né? Assim, as pessoas precisam me conhecem, né? Eu estou aqui para agradecer a Deus. Você é de droga, cachaça, graças a Deus, falei de cadeia por ensino. Amém. Eu peço agradecer a Deus, entendeu? Obrigado, né? Amém. E para frente é só banquete da graça, meu filho. É só o suco de uva. Esse menino é lindo, ele vai ser uma bênção nessa igreja. Hoje a gente estava ajudando aqui, vai ser uma bênção. Alguém mais? Se fosse para pedir, tinha dar, gente. Vocês percebem, a gente tem muita dificuldade de agradecer mesmo. É um problema sério nosso. Mas Deus entende, Ele sabe que nós somos povos. Mas eu tenho um testemunho dessa semana, além de Deus me sustentar, me confortar, me consolar, eu levanto de madrugada para orar. Porque eu preciso orar, muito. E quando eu levantei, eu tenho a minha almofadinha, como eu fico muito tempo ajoelhada, eu ponho a almofadinha, dobro esse joelhinho, né? E eu estava começando o meu momento de oração, que eu falo, Senhor, chegou o nosso horário, vamos orar.
e ouvi uma pessoa gemendo muito, mas gemendo assim, desesperador. E eu não conseguia reconhecer a voz, porque eu sei que a mãe da minha vizinha está com câncer, né? Pensei, será que é ela que está aí com esse momento de dor, né? Porque o câncer na fase terminal é uma dor insuportável, né? Nem para mal, nem nada. Eu sei porque eu já tive câncer na fase terminal e nada tive essa dor. Aí eu pensei, nossa, mas está com muita dor essa pessoa. Gemidos fortes, assim, desespero. Aí eu fui fazer minha oração, né? Deus falou, querida, você tem que ir lá orar por essa pessoa. Eu falei, Senhor, estou entendendo. Eu acordei para falar com o Senhor porque eu preciso. Aí continuei, comecei a minha oração. Não, você para a sua oração, porque agora você precisa orar por essa pessoa que está gemendo. Aí, mas a gente é um pouco teimosa, eu falei, será que é coisa da minha cabeça? Aí continuei tentando meu momento de oração, mas não deu. Eu falei, então eu vou levantar, eu não vou na casa da pessoa se orar de madrugada. Mas como a gente mora bem próximo, então eu abri a minha janela e orei na janela, colocando as minhas mãos na direção da casa onde vinha o gemido. E aí eu comecei a orar, clamar ao Senhor, e você sabe, né? O momento de oração é extraordinário. Comecei a orar, e eu falei assim, eu só vou sair dessa janela e parar de orar quando ela parar de gemer. Aí pedi a unção do Espírito Santo, pedi que Deus confortasse, que Deus ajudasse, que Deus colocasse as mãos dele, porque Ele é o Criador, Ele é médico, para tirar aquele momento de agonia. Eu não estava conseguindo dormir, estava angustiada, estava assim, eu não sei se era uma dor física, porque quando a pessoa está com muita dor, você não distingue o tom de voz, o timbre de voz. Eu não sei se era uma dor emocional, porque a dor emocional é pior do que a dor física, viu? É uma dor tão aguda que a pessoa não suporta. E é por isso que muitos tiram a própria vida, não é que eles querem tirar a vida, porque eles não aguentam mais esse tipo de dor. Mas aí fui orando, até que silenciou os gemidos. Eu falei, então agora sim, eu posso fazer meu momento de oração contigo? E eu percebi que houve uma calmaria, porque tinha uma pessoa também falando assim, tentando ajudar, mas parece que quanto mais a pessoa ajudava, não sei se também estava um pouco agitada, não conseguia ajudar, mas eu sei que a pessoa foi dormir, eu acho. Conseguiu dormir, conseguiu se acalmar. Então isso é muito importante, porque isso não tem nada a ver comigo. Quem fez isso foi Deus. Deus só mandou fazer isso para me mostrar que Ele estava comigo. Filha, eu estou cuidando de você. Eu cuido de todos os seres humanos. Mesmo aqueles que rejeitam, mesmo aqueles que viram as costas. Então, existe muito poder na oração. A gente precisa orar mais, clamar mais ao Senhor. A gente tem poucos clamores, né? Mas a Bíblia está cheia de gente clamando ao Senhor, levantando as mãos para o alto, pedindo socorro, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, pedindo solução, pedindo resposta, pedindo paz. Então acho que a gente devia orar mais, mas nunca se esqueça na sua oração de ter um tempo de gratidão. Então a melhor maneira para você não esquecer de agradecer é começar a agradecer. Já começa agradecendo porque está vivo, né? É um milagre a gente estar vivo nessa separação deste mundo. Já começa agradecendo pela vida. E daí você vai vendo que cada vez mais você tem maiores momentos, maior tempo da sua oração vai ser de gratidão. Você fala, nossa, e aí você começa a enxergar os motivos para agradecer. Isso da saúde, da beleza, da juventude, restaura a gente. Gratidão é uma maneira que Deus usa para nos curar. Pessoas agradecidas, mesmo que elas estejam doentes, elas têm uma recuperação melhor, o tratamento é mais eficaz. A atitude dela em relação à doença faz com que essa doença seja vencida, por causa dessa postura de gratidão, mesmo em meio à dor. Então a gente precisa desenvolver gratidão, porque toda raiz do paganismo, sabia? Toda raiz do paganismo é ingratidão. Toda raiz da incredulidade é ingratidão. Você não está satisfeito com Deus, então você vai procurar outros deuses. Você não está satisfeito com Deus, você não acredita mais nele. Entendeu? Então você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz.
Uma pessoa que vê a vida só com óculos de pessimismo, os óculos escuros de pessimismo, e não vê motivo para agradecer a Deus. Então a gente vai fazer esse exercício agora de gratidão, tá bom? Você pode escolher. Você pode orar sozinho, se você quiser, mas você também pode compartilhar. Você pode orar com uma pessoa e aí um agradece, outro agradece. Se quiserem compartilhar, porque você também pode compartilhar, isso é muito gostoso. E daí vocês vão se unir em gratidão perante Deus. Mas tenta assim se concentrar na oração, você não pedir nada. Só agradecer, só agradecer, só agradecer. Principalmente pelos milagres que Deus fez na minha vida, primeiramente, né? E na vida de cada um de vocês nessa semana. Mesmo que você não veio aqui, Deus te alcançou. Pode ter certeza, a graça de Deus te alcançou. Porque essa igreja esteve orando. Quando a igreja ora, as coisas acontecem. Então, você foi abençoado. Combinado assim? Aí depois que terminar, ela não mandou fazer isso, não estou fazendo isso em dela. Depois que terminar os momentos de gratidão, também eu posso fazer, mas eu estou indo embora mesmo. Ela não vai poder me demitir, então eu vou fazer. Depois dos momentos de gratidão, eu vou pedir para o pessoal do louvor vir para frente. Escolhe aí, meu querido hino sobre gratidão, para a gente cantar, fechando assim com chave de ouro. E vamos alegrar o coração de Deus. Você sabe quando a gente agradece? Deus manda os anjos. E esses anjos vão colher as nossas expressões de gratidão a Deus e vão levar para Deus. Isso agrada o coração de Deus, tá vendo? Ele espera que seus filhos, que são filhos, nós somos filhos, viu? Agradeçam a Deus. Desenvolva todo dia o espírito de gratidão, todo dia. E você vai ver que a sua vida vai ser revolucionada. Deus vai transformar muita coisa em você, se você realmente for agradecer. Estão preparados? Vamos agradecer então? Vamos. Eu vou agradecer com a Fabiana. Ela brigar comigo. Ela é boazinha, ela não briga. Pode escolher alguém, se preferir ficar sozinho, fica. Mas vamos agradecer. Se quiser ficar sentado, sem problema. Se quiser ajoelhar, se quiser ficar em pé, se quiser se afastar um pouquinho para se concentrar, é um momento seu, tá bom? Seu e Deus, Deus e você, e todo mundo agradecendo.
Espero que nós tenhamos enchido o céu com a nossa gratidão. Os anjos estejam cantando, louvando ao Senhor, porque os filhos de Deus reconhecem as maravilhas que Ele tem feito em nosso favor. Milagres naturais e sobrenaturais acontecem na nossa vida todos os dias. Então, cadê o pessoal do louvor para a gente cantar? Vamos cantar agradecendo. Todo mundo se mandou? Não acredito. Eu só não vou cantar, porque se eu cantar vocês vão ficar tristes. Porque eu sou desafinadíssima. Deixa elas cantarem. Qual hino que nós vamos cantar? Vamos levantar? Cantar? Exaltar o nome de Deus. Te agradeço. Vamos lá. Grande coral. Te agradeço,
Vamos orar? Senhor Deus, nós vamos estudar a sua palavra mais uma vez. E a sua palavra, ela tem vida. Ela tem autoridade sobre nós, porque é a palavra de Deus. Ela é penetrante, ela vai no fundo de nossa alma. E através da ação do Espírito Santo, ela nos renova, nos refaz, nos dá um novo começo, um recomeço. A palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é cura, ela é consolação, ela fortalece o intelecto. E é por isso que agora nós teremos mais uma vez essa oportunidade. E já agradecemos e pedimos ao Espírito Santo a liderança desse ensino, a condução dessa palavra, em nome de Jesus. Quantos de vocês tiveram hoje de manhã aqui? Quantos? Quase todo mundo. Então, eu quero pegar o guincho do banquete da graça. A gente olha para essas mensagens e às vezes a gente pensa que isso é uma fantasia. Por exemplo, deu certo para Levi e Mateus, deu certo, né? Deu certo para Marta, para a irmã dela, deu certo para o homem doente, lá o doctor, né? Ele foi curado. Deu certo também para Zaqueu, deu certo para os discípulos no caminho de Emaús, deu certo para os demais discípulos. Então parece que os banquetes da graça funcionaram na vida dessas pessoas, fora as pessoas que o banquete da graça funcionou e a gente não tem ainda o registro, porque a Bíblia não registraria tudo, né? Não haveria um livro que coubesse tudo, nem todos os milagres de Jesus, nem todos os ensinos dele, nem todo o conteúdo do plano da redenção. Mas o que foi registrado é suficiente para a gente chegar no céu. Então, quando chegarmos lá, então a gente vai aprender muito. Tem que aprender a gostar de estudar aqui, porque senão não vai gostar de estudar lá. Porque lá nós vamos estudar realmente o plano da redenção, a gente vai compreender coisas. A gente compreende muito pouco sobre o sacrifício de Cristo, sabia? Lá a gente vai compreender plenamente o significado desse sacrifício. Então, você e eu, que eu também faço perguntas, viu? Não pensa que eu não faço as minhas perguntas e que às vezes eu não fico ali falando com Deus e falando, Senhor, me mostra aí, responde aí. Então a gente pergunta assim, parece que para aquelas pessoas deu certo, mas não dá certo para mim. Por mais que fale assim, tem a graça de Cristo, e a graça de Cristo é suficiente, Jesus mesmo olha para você quando você está sofrendo e fala, filha, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas, às vezes você fica tão chateado, às vezes fica tão triste, tão magoado, às vezes fica tão desesperado, tão confuso, às vezes tem tanta aflição no seu coração, às vezes parece que você está abandonado, está sozinho na jornada, parece que os seus empreendimentos, as coisas que você gostaria que fossem diferentes na sua vida, não dá certo, e principalmente no campo espiritual. E como vai ter um recomeço se a gente não consegue sair dessa situação? Como que o banquete da graça, Jesus sentado à mesa comigo e eu sentado à mesa com Jesus, recebendo a graça dele, como isso funciona na minha vida? Nós fizemos alguns propósitos, tomamos decisões. E sabe o que acontece? A gente termina um encontro como esse, espiritualmente falando, não. Mas nós somos meio cristãos de montanha-russa, né? E a hora que a gente está lá em cima, nossa, a gente está assim explodindo. Nossa, Senhor, muito obrigado. Foi maravilhosa a minha experiência. Estou com esperança, estou movido a estar na tua presença. Mudei algumas coisas na minha vida, preciso mudar outras. Mas chega amanhã, e daí? Como manter isso? Como continuar sendo sustentados pela graça de Deus? Como todos os dias se servir do banquete da graça e gostar do cardápio, né? Tem que gostar desse cardápio. Porque muitas pessoas não estão gostando da graça que Deus oferece, da graça que Cristo dá. Então, como isso é possível? Então, já que a gente está falando de Lucas o tempo todo, a gente quase esgotou, né? Hoje a gente passou por 9 banquetes, sabia? O sermão de hoje passou por 9 banquetes registrados em Lucas, que Jesus estava à mesa com as pessoas. Quando
você começa a estudar a Bíblia, tendo essa visão, você fica encantado com os movimentos de Deus. Aí eu falei, é melhor a gente ficar em Lucas. E Lucas dá um conselho para a gente manter nossa vida recomeçando. Hoje eu recomeço, mas amanhã eu recomeço melhor. Depois da manhã eu começo melhor ainda. E eu vou crescendo, e vai se aperfeiçoando isso até que Jesus volte e chega o dia perfeito, amém? Amém. Então, como manter? A dificuldade nossa, irmãos, não é começar, é perseverar no que começamos. Nós somos muito de perseverança. A gente começa bem, mas não continua bem. A gente desiste na metade do percurso. Então, vamos ver o que ele diz pra gente. Numa experiência com os discípulos. Então eu quero que, se você trouxe a Bíblia, o seu celular, abra no capítulo 21 de Lucas. O capítulo 21 de Lucas tem vários assuntos, mas eu quero que você pare comigo nos assuntos que falam sobre a vinda do Filho do Homem. Tá? Nós vamos ler 4 versos só. Mas eu quero que você entenda que Jesus estava falando para os seus discípulos. Esse sermão também está de forma mais abrangente em Mateus, mas ele também está registrado em Lucas. Jesus estava falando sobre os eventos dos últimos dias. Como que a gente poderia enfrentar os últimos dias? E nós estamos nos últimos dias, então é para nós de forma especial. Então, Jesus começa a descrever para eles. Nós, seres humanos, sempre estamos ansiosos por saber o futuro. A gente quer saber o futuro, a gente quer saber o futuro, não é verdade? Não era diferente com os discípulos, não, com os 12. E certo dia eles estavam reunidos com Jesus no Monte das Oliveiras, eram só eles e Jesus, não tinha mais audiência pública. Jesus já estava agora no final do seu ministério só com os seus discípulos. E eles aproveitaram a oportunidade e perguntaram para ele quando viria o fim do mundo. E quais seriam os sinais da proximidade desse evento? Por que eles falaram do fim do mundo? Porque quando Jesus passou por um templo magnífico, construído para nunca ser derrubado, para ninguém ter como destruir aquele templo, então Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, porque aquele templo ia cair. Eles falaram assim, para cair esse templo, só no fim do mundo. Tem que acabar o mundo para cair esse templo. Não tem como um templo construído, sabe? As pedras, elas foram encaixadas perfeitamente. Não houve barulho na construção daquele templo. Ele foi construído para nunca ser derrubado. Então eles falaram, vai acabar o mundo. Então eles fizeram uma pergunta de dois acontecimentos. E Jesus então respondeu. E ele começou a mostrar quais os sinais que aconteceriam na proximidade desse evento. Primeiro ele falou da destruição de Jerusalém e depois ele falou do fim do mundo. E ele começou a abrir a cortina assim, ó. Abriu a cortina. Vamos ver, discípulos, os dias vindouros. E ele revelou o espetáculo assombroso que passaria no palco deste planeta. Alguns deles, confusão religiosa, guerras, revoluções, tensões entre os povos, catástrofes naturais, isso tá cheio, né? Fome, epidemias, perseguições, desentendimentos familiares e uma crescente violência tomaria conta do mundo. Bem, quando os discípulos ouviram tudo isso, essa descrição, é como se Jesus não tivesse destruído o templo naquele momento, mas tivesse destruído, tirando pedra sobre pedra, de todo o majestoso edifício das utopias humanas. E sabe, depois dessa descrição, que os discípulos foram abaixando a cabeça, abaixando a cabeça, ele ainda fala mais ainda sobre a situação, o estado emocional da humanidade, conforme se aproximasse o fim dos tempos. Então vamos ver aí o verso 25 e 26. Diz assim: haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Eu vou voltar. 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações,
em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Bramido do mar e das ondas na Bíblia sempre é guerra. Haverá pessoas que desmaiarão de terror, do ser humano, no estado emocional, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, quando essa descrição, até do estado emocional do ser humano, vai desmaiar, vai morrer de angústia, vai desistir, vai ficar apavorado, o ser humano vai ficar desesperado. Isso já está acontecendo. Então, você pode imaginar os discípulos com todas essas más notícias? Para nós é normal, porque a gente está vivendo isso. Mas para eles não viviam nesse ambiente. Certo? Então, eles ficaram angustiados. Eles ficaram perplexos com essas notícias. Quando eles ouviram esse discurso, eles ficaram muito medrosos, temerosos, duvidosos. Só que Cristo, Ele não deixa os seus discípulos por muito tempo nessa situação. Ele não deixa você quando você fica assim. E a gente fica. O mais bonitinho fica, o mais feio também. O mais jovem, o mais velho. O que está bem financeiramente, o que está pior financeiramente, fica também. Então, essa é a situação do ser humano. Mas Jesus, Ele não deixa a gente assim. Ele não ia permitir que os discípulos ficassem nesse estado. Cabeça baixa, sem visão, sem esperança. E você sabe que quando a gente está muito mal mesmo, a gente senta na calçada da vida e abaixa a cabeça. Não abaixa? A gente, às vezes, põe até a cabeça entre as mãos assim, porque a gente não tem coragem de levantar a cabeça. A gente não quer olhar isso. A gente não quer confrontar a realidade que a gente está enfrentando. A gente gostaria de estar em outro lugar, mas a gente tem que enfrentar. Mas Jesus, olha o que Ele fez. Os discípulos não saírem dali desanimados. Agora verso 27 e 28. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele falou para aqueles discípulos naquele momento. Mas quem viveria na realidade dessas situações? Quem teria que enfrentar isso? Nós, eu e você. Então Ele está falando para a gente. Então, quando você vê essas coisas que estão acontecendo na sua vida, na sua família, no mundo, no seu trabalho, na sua escola, no trânsito de São Paulo, nessa loucura, nessa vida maluca, essa terra estranha, o que Ele disse que você tem que fazer? Abaixa a cabeça? Abaixa a cabeça? Senta aí na calçada da vida, né? Que tadinha de mim, eu sou a pior pessoa, tudo acontece comigo, dá certo para você fazer isso? O que é para você fazer? Levanta a cabeça, olha para cima. Irmãos, a gente está olhando muito para baixo. Esse é o nosso problema. Porque as coisas aqui embaixo estão ruins mesmo. E vão ficar pior. Então, se a gente olhar para baixo, a gente não vai resistir. Se você olhar para você mesmo, também não vai. Porque a gente é terrível, né? A gente não quer ser o que a gente é. Sabe? O mal que eu quero, eu faço. Mas o bem que eu quero, não. O mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu queria fazer, eu não consigo. E a gente vê os nossos fracassos, os nossos erros, nossas falhas. Então, se a gente olha para baixo, se a gente fica olhando para nós mesmos, e aí se olha para a vida dos outros, então aí você vai errar. Porque a vida dos outros tem problemas, tem dificuldades, tem falhas. Tem um programa na TV, graças a Deus eu nunca assisti, mas é que as pessoas ficam lá assistindo o que está acontecendo com a vida das pessoas que estão em certo lugar. Isso é a coisa mais diabólica do mundo. Sabe por quê? Porque essa contemplação não te ajuda. Não te ajuda. Você fica olhando para baixo, olhando para a sua vida miserável, se queixando, e olhando para a vida miserável dos outros, ou talvez ilusoriamente, né? Porque a postagem é maravilhosa. Todo mundo está bem, todo mundo está feliz, todo mundo vai a bons restaurantes, todo mundo compra roupa, todo mundo viaja. E aí você fala assim, nossa, isso não acontece comigo. Então, é um mundo muito cruel, que faz a gente abaixar a cabeça e olhar para baixo. Qual é o único
que o ser humano olha para cima? Pensa aí. Está chegando. Ano novo. O ano novo, todo mundo levanta a cabeça e olha para cima. Porque tem o quê? Tem fogos, né? Tem aquela beleza. Gente, eles gastam tanto dinheiro com os fogos, podia mandar para minha conta, bancária. Gente, muita gente perecendo, passando fome. Hoje você almoçou, mas muita gente não almoçou. E eles gastam uma fortuna para aqueles fogos. E nesse momento, então, na contagem regressiva, 10, 9, certo? As pessoas olham para cima. Mas o resto do tempo, elas estão olhando para baixo. Então, hoje, para você descobrir, para você entender que você hoje pode permanecer firme no banquete da graça, que você pode ter Jesus à mesa, que você pode caminhar com Ele, que a graça dele pode te envolver hoje, amanhã, depois de amanhã, e que você vai permanecer, você vai crescer, você vai desenvolver, você pode ter certeza disso, mas a sua parte é olhar para cima. Sabe, a maior parte das coisas que acontecem aqui no planeta Terra tem a interferência do céu. Principalmente o que está dando de salvação, de livramento, de libertação, de restauração, de recomeço. Então, as coisas que acontecem aqui na Terra nos afetam, mas o livramento dessas coisas não vem daqui da Terra, vem de cima. Então, antes de nós ficarmos angustiados, tratando de resolver nossos conflitos aqui embaixo, devemos empenhar-nos em estabelecer o hábito de levantar nossos olhos e olhar para cima. A cada momento precisamos olhar para cima, até porque a grandeza de Deus exige que olhemos para o alto. Você precisa continuar olhando em direção ao céu, porque é ali que está a sua esperança. As portas de oportunidade para você e as ações que afetam o seu futuro se localizam no céu. Fique de cabeça erguida, diz o texto. Fique de cabeça erguida, foi Jesus que disse isso. Quando o mundo desaba, a maioria, condicionada pela ansiedade, só consegue olhar para baixo. As pessoas ansiosas só conseguem olhar para baixo. Quando elas estão extremamente ansiosas e essa ansiedade se transformou em uma doença, elas só olham para baixo. Porém, Jesus disse que devemos olhar para cima. Quanto pior for o cenário aqui na terra, quanto mais difícil, quanto mais desesperador for o cenário aqui na terra, mais brilhante será a visão do céu. Mais gloriosa será. Por isso, Jesus pediu para a gente olhar para cima. Neste momento que nós estamos vivendo, em que os sinais que Jesus disse se encontram com a realidade, nós estamos vivendo essa realidade. Levante a sua cabeça, a sua redenção está próxima. Os seguidores de Jesus podem encarar esses sinais assustadores, este mundo estranho, horrível, podre, este mundo de corrupção, de violência, de maldade, onde o amor já se esfriou de quase todos. Este mundo horrível, você pode olhar com confiança e alegria, ciente de que o seu Salvador está aqui para defender você. Mas você tem que olhar para cima. E o que é olhar para cima? Vamos pensar em algumas pessoas que olharam para cima nos momentos difíceis da vida delas. O primeiro que eu quero que você pense é Noé. Então, toda vez que você estiver enfrentando uma situação difícil, cercado por dificuldades, cheio de problemas, quando o sofrimento te atinge, quando o desespero chega, quando parece que você não vai aguentar, quando o diagnóstico do médico é terrível, quando as coisas estão indo de mal a pior, Deus faz o mesmo convite para você. Olhe para cima, porque nesse convite dele há conforto e esperança. Foi isso que aconteceu com Noé. Ele saiu da arca e encontrou a terra toda linda, é isso? Maravilhosa. A terra estava como? Toda devastada pelo dilúvio. A gente não tem ideia dessa devastação, mas não é dele. E ele teve medo de um novo dilúvio. Mas ele olhou para cima. E o que ele encontrou lá em cima? O que ele encontrou lá em cima? O arco-íris da promessa. Um sinal de aliança. Deus está garantindo para ele, quando ele olha para cima, que toda tempestade neste mundo seria passageira. Tá vendo? Se você
sinal da aliança, o arco-íris da promessa. E creia que a sua tempestade também é passageira. Nós temos também Abraão. Abraão estava lá sentado assim. Ele entrou na tenda, eles moravam em tendas, né? Vamos chamar essa tenda da dúvida? Ele estava ali contemplando a limitação humana. Ah, eu não tenho filho, eu não tenho herdeiro, onde está a promessa de que a minha descendência seria poderosa, que da minha descendência nasceria o Messias. Ele estava lá, de cabeça baixa, é lógico, olhando para baixo, é lógico, e pensando que não ia ter solução. Deus chega para ele e fala assim: vem, Noé, vamos para fora, sai dessa tenda aí, sai dessa tenda, essa tenda está fazendo mal para você. E agora, Noé, que você está aqui fora, olha para cima, dá uma olhadinha para cima e olha para as estrelas, Noé. Está vendo as estrelas? Vai contando aí, Noé, as estrelas. Deus, não dá para contar estrela não. Então, esse é o número da sua descendência. Nós éramos uma estrelinha que estava lá. Então, a gente tem que sair. Hoje está bom o negócio. A gente tem que sair da tenda da dúvida. Sabe por quê? Tendas são seres humanos que constroem. Viu? A gente fica confiando no que o ser humano pode fazer, no que o ser humano pode acontecer, no que o ser humano pode realizar, e a gente coloca muita expectativa no ser humano. Tenda é construção humana. Deus fala para ele: sai do que o ser humano pode fazer e olha o que eu posso fazer. E quando ele olha para cima, então ele vê o tamanho da sua descendência. É isso que nós temos que fazer quando nós estamos duvidando, quando a gente vai para a tenda, quando a gente está ali na tenda despencando, morrendo. Mas além de Abraão tem Ezequiel. Ezequiel estava lá com o povo, né? Cativo, o povo tudo chorando, não cantava mais, pendurava as harpas de uma árvore chamada salgueiro, e ele estava desanimado. E daí Deus fala assim para ele: olha para cima, Ezequiel. Olha para cima. Ele não podia ver nada de futuro para aquele povo. Cercado pelos cativos, junto ao rio Quebar, não tinha futuro. Mas ele olhou para cima, e se você ler essa visão dele, quando ele olhou para cima, é a visão mais extraordinária que tem na Bíblia. Então ele viu os céus abertos, ele viu a glória de Deus, e ele viu um poderoso ministério profético para a vida dele. Você sabe que são os momentos mais difíceis da nossa vida que a gente pode vislumbrar a maior glória de Deus. A maior glória de Deus, se você levantar a cabeça, você vai ver a maior revelação de Deus. E foi isso que aconteceu com Ezequiel. Olhou para cima e conseguiu sair daquela situação. Agora olhe para Estevão. Estevão estava lá com seus acusadores enfurecidos, rangendo o dente, a sua morte estava acontecendo, aqueles homens cheios de ódio, um ódio satânico, e ele estava olhando para eles. Mas de repente ele olhou para cima. Só que você tem que imaginar, Estevão estava no tribunal. O tribunal era coberto. Mas ele olhou para cima e Deus abriu aquela cobertura. E ele chegou a olhar para o céu, e ele viu no céu o tribunal celestial, e ele viu Jesus em pé. Quando Jesus está em pé à direita, é para defender o filho dele. Ele é nosso advogado. E ele viu a glória da defesa de Jesus. E aí você poderia pensar: mas e daí? Ele morreu apedrejado? Sim, mas esta visão bastou que ele olhasse para cima e fitasse a Cristo, recebendo a certeza da redenção, deu coragem para ele enfrentar o apedrejamento e morrer como uma pessoa mais extraordinária que eu já vi morrer, além de Jesus, pedindo perdão para os seus matadores, para os seus apedrejadores, para as pessoas que o odiaram naquele tribunal, que olharam para ele com ódio. Então ele tira os olhos dos ódios das pessoas que estavam enfurecidas e ele olha para Cristo. Se você tem pessoas te perseguindo, sendo injustas com você, fitando você com olhares acusadores, doloridos, tire os olhos delas e olhe para cima, porque você vai ver que Cristo vai te defender. Deixe Cristo te defender. Ele não perde nenhuma causa, ele defende os seus filhos. Então é isso que a gente tem que aprender, olhar para cima. E o último que eu quero pensar com vocês foi João, o velhinho João. Já
aposentado. E eles falaram assim, esse João não para de pregar, a gente tem que parar, fazer ele parar, a gente tem que silenciar a voz dele. Mas ele é um verdadeiro duro de matar, tá bom? Porque pôs lá no óleo fervente e o velhinho não morreu. Não morreu. Tiveram que tirar do óleo e falar, o que a gente faz com esse homem para ele silenciar, para ele não ter mais influência? Porque enquanto ele estiver falando, a igreja vai persistir, a igreja vai vencer, a igreja não vai morrer. Porque ele não deixa os irmãos desanimar. E ele amava a sua igreja. Mas eu pôr ele lá na ilha de Patmos, um lugar horrível, com pessoas horríveis, uma colônia penal, com trabalhos forçados. Então ele vai morrer ou de trabalho, ou de velhice, ou de susto, ou de solidão, os animais que vão devorá-lo. Um lugar horrível, com saudades, porque ele amava a igreja. A gente hoje não tem saudade da igreja, mas ele tinha. Solitário, ele chegou sábado, dia do Senhor, naquele lugar. Imagina que ele pensava, nossa, eu estou neste lugar, eu gostaria de estar com meus irmãos da igreja, cantando, louvando, adorando. Foi neste momento que ele tirou os olhos daquele ambiente hostil ao seu redor, e no instante que ele olhou para cima, ele foi arrebatado por visões assombrosas, nas quais observou maravilhado o desfecho do grande conflito, com a vitória divina de Deus e seu povo. E sabe, o duro de matar? Eles pegaram a passagem dele só de ida para a ilha de Patmos. Ele vai morrer, mas ele não morreu na ilha de Patmos. Ele saiu dali, teve a maior missão, a maior revelação. Ele saiu dali e foi escrever o Apocalipse. Então, se você estiver na ilha de Patmos, se você estiver vivendo o pior momento da sua vida, você está na ilha de Patmos, você está na pior situação, você está se sentindo sozinho, abandonado, injustiçado, maltratado, se você está vivendo a sua Patmos, porque todo mundo passa pela ilha de Patmos. Então olhe para cima, não olhe para Patmos, olhe para cima. Nós temos que olhar para cima. A gente está muito fixado aqui, essa terra não presta. Aqui não presta, e tudo aqui vai acabar. Até as coisas boas, elas deixaram de existir. As ruins também, mas as coisas boas que ainda existem, não sei se existe, a gente pode até pensar um pouco, mas tudo que vem de bom vem do alto. Daqui da terra não. Tudo que você precisa vem de lá. Não é daqui da terra. Então como que a gente olha para cima? Como que a gente mantém no banquete da graça? Como que a gente se mantém firme no propósito de Deus, servindo a Deus, recebendo a sua graça todos os dias e a sua misericórdia? Como que a gente se mantém andando com Ele? Como que a gente se mantém fiel a despeito da situação que a gente enfrenta, das provas que a gente vive, do desespero que é este mundo, das más notícias, do medo que a gente tem, da insegurança, da maneira como a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós estamos em crise, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Olhando para cima. Só olhando para cima. Você tem que olhar para cima, pensar nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Você tem que ter a mente de Cristo e não a mente deste mundo. Você tem que andar no Espírito e não na carne. Quanto mais difícil for a sua vida, quanto mais provações e tentações você tiver, quanto mais difícil for o seu casamento, quanto mais difícil for educar os seus filhos, quanto mais difícil for o relacionamento com os seus pais, quanto mais difícil for a sua situação profissional, no seu trabalho, está difícil. Quanto mais difícil for aqui na igreja, porque aqui na igreja também tem hora que fica bem difícil. Então o que a gente tem que fazer? Orar mais, estudar mais a Bíblia, vir mais nos cultos, cantar mais hinos de louvor a Deus, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Pare de pensar, gastar o seu tempo pensando nas coisas da terra, porque está tudo falido aqui, viu? Tudo falido. Tudo falido. Não se iluda, está tudo acabado. Tudo é muito maquiado. Nós temos assim uma maquiagem, né, política. Os políticos são bem artistas, eles deveriam todos ser atores, porque eles vendem uma ideia de que não existe. Eles falam coisas do Brasil, não estou falando do nosso país, esse não é o país que eu vivo. É uma verdade. Tudo está acabado, meus queridos irmãos e irmãs. Então a gente tem que pensar nas
coisas que são de cima. Nosso assunto deveria ser das coisas de cima. Nossa Bíblia devia ser sublinhada, estudada, gravada em nosso coração, lida em voz alta. Você sabia que eu fui visitar uma pessoa que estava no quarto? Eu saía do quarto, escuro, saía do quarto, falei, vamos fazer uma visita? Vamos fazer a visita? Vamos lá. Cheguei na porta do quarto, falei o nome, né? Falei, ô fulana, eu tô aqui, Eunice, abre a porta, eu quero falar com você e tal. Não abriu a porta, nem respondeu, não abriu a porta, não falou nada, foi um fracasso total. E eu só na hora de sair já estava saindo. Não, tem que falar uma coisa para ele. Eu falei, você tem uma Bíblia aí no seu quarto? Não sabia se ele tinha ou não, mas arrisquei. Se você tiver uma Bíblia aí no seu quarto, e você quiser sair dessa situação que você está, então leia a sua Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. E repetir. Se você tem uma Bíblia, leia a sua Bíblia em voz alta. Fiz uma oração com a família e fui embora. Aí um dia eu estava pregando na igreja, numa das igrejas. E eu nem conhecia, nunca tinha visto a pessoa, porque ela, só que ela atrás das portas. Aí eu estava pregando na igreja e contei isso. Aí levantou a mão lá atrás e falei, eu sou André, euzinho aqui. Ele falou, eu fiz o que você falou. Eu comecei a ler a Bíblia em voz alta. E Deus me tirou da escuridão da minha vida. Deus me curou, eu estou aqui, eu estou firme e estou fiel. Gente, vamos estudar mais a Bíblia. Vamos estudar mais a Bíblia. Vamos orar mais. Vamos ter assim, que nem a irmã tem horário de oração. Em cada horário ela ora por uma necessidade. É uma oração específica. Essa oração específica tem um poder extraordinário. Olhem em todos os cômodos da sua casa, pelo amor de Deus, você está atrás. Ele vem com tudo agora. Ele agora está usando tudo que ele tem para destruir as famílias. O combate dele hoje é com a sua família. Ele quer a sua esposa, ele quer o seu marido, ele quer os seus filhos. Se a gente não orar, a gente não vai conseguir proteger a nossa família. Temos que fazer cultos, temos que vir para a igreja, gente. Por que a igreja está tão vazia? Onde estão as pessoas que deveriam estar na igreja? Por que elas não vêm buscar a Deus? Por que elas não estão em comunhão com Deus e com os irmãos? Existe um poder extraordinário quando a gente está aqui em adoração. Então olhar para cima é a gente estar com a mente todinha voltada para as coisas de Deus. Trabalho aqui, tem que trabalhar, gente. Não tem como ficar sem trabalhar. Para quem tem emprego, porque tem gente que está lutando para arrumar emprego. É interessante o ser humano, né? Quem está empregado reclama do emprego. Quem está desempregado quer trabalhar. Quem está solteiro quer casar. E quem está casado quer descasar. Quem não tem filho quer ter filho. Mas quando tem filho, ai Senhor, que filho! Não aguento mais esses filhos. O ser humano é muito confuso, né, irmão? Então, nós precisamos trabalhar, nós temos que viver, temos que estudar, nós temos que fazer nossa vida acontecer. Eu não quero que você seja ermitão, mas só que a gente está com os pés na terra e os olhos aonde? Entendeu? Porque a nossa vida aqui é por pouco tempo. Vida eterna é só lá. Então, meu convite para vocês permanecerem firmes, eu também, né? Porque eu termino uma semana de oração, eu estou muito bem, eu fico tão feliz, quando eu termino uma semana de oração, que foi tão abençoada como a semana que foi aqui, que eu chego hoje à noite, eu deito dormindo com um susto de felicidade, vocês acreditam? Não é de tristeza, não é de angústia, nada, é de alegria. Eu falo, Senhor, nossa, que coisa linda. Mas você pensa que depois Satanás não vem? Vem. E se a Eunice aqui não estiver orando, ela cai. Aí se vocês me encontrarem, eu vou pedir que a mulher pregando lá para a gente olhar para cima. Vocês entendem o que eu estou falando? Nós temos que olhar para cima todos os dias, porque todos os dias eu tenho que pregar essa terra. Com todos os seus demônios, com todas as suas lutas, com todas as suas ciladas e artimanhas. Então, meu convite para vocês é olhar para cima. Continue, persevere. Vai ter dia bem difícil, mas tudo bem, ele vai passar. Outros dias serão melhores, tudo bem, mas ele também vai passar. A gente vai conseguir, porque nós estamos aqui por causa da graça. E o banquete da graça nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece, nos conforta, nos consola, nos levanta e leva a gente de encontro com Deus para recomeçar todos os dias com Ele. Deus abençoe vocês. Eu acho que ele vai parar por aqui. Se vocês quiserem, eu trago mais.
Mas eu amei estar com vocês, amei a resposta que a igreja deu, amei as pessoas que estiveram conosco. E eu estou muito feliz, porque Deus agiu poderosamente nessa igreja, porque aqui tem muitas pessoas que estavam orando. Deus então manifestou só. O que vai acontecer? Ô Vitória, vem aqui, minha amada missionária. Ah, vai ser o pai dela? Ela passou o bastão pro pai, mas é tudo da família, né? Tá certo. Nós agradecemos, viu, Nelson, por você louvar ao Senhor antes da gente se despedir em oração. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu aquele que a mim dormia, do sono eterno reviveu. O anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao descer do dia, a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa que ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu pai e do coro angelical, festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Falta você se decidir. Falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta eu e você. Vamos orar. O que acontece se o Cássio sair daqui hoje e for para uma praça? Tem praça por aqui? Tem, não? Então vai para outra praça, Cambuí. E o Cássio chega nessa praça e ele olha para cima. Fica olhando lá para cima. O que vai acontecer? De repente,
Vai chegando as pessoas e olhando para cima. A gente deveria fazer isso espiritualmente. Olhar para cima para que outras pessoas também façam o mesmo. E a gente vai ser uma bênção. Vamos orar? Juntos a oração do Senhor? Pode ser? Todo mundo unidos? Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora abrace alguém aí e diga alguma coisa bonita para essa pessoa. Eu te amo, nós vamos pro céu, nós vamos pra festa, olhe para cima. Isso é boi. Usa essa aí. Eu acho que é pra cada vez. Quando era nota boa, normal, você até fazia uma chave do logo. Normal, isso é uma coisa que você vai fechando e agora ficava cada vez mais frio. No começo ficava no começo, então você comprar aqui, já cansado, já tudo cansa, então é a pressão da vista da pensando mais, assim, essa é uma coisa, eu sou leigo, Escreveu o nome. Se minha irmã for, tem um chapa, o chapa vai comer. Pessoal, não esqueçam que nós preparamos uma singela, tá? Comidinha ali, um lanchinho para nos confraternizarmos. Por favor, vai lá. Foi organizado com muito carinho. Obrigada. Mas aí tem ele, se ele for, vai com o sangue rapidinho, ó.